Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje, 25º dia. Tema: transformada pela provação. Anota esse versículo. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Sabia disso? Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que da nossa leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Existem problemas financeiros, familiares, na saúde. Ninguém está livre. A vida é uma série de problemas. O que importa é a maneira como você lida com cada um deles. Toda vez que você resolve um, o autor diz assim: logo tem outro aguardando a sua vez. Não é de fato essa sensação que nós temos? Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o nosso processo de crescimento. Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isso não é uma coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. Deus utiliza os problemas para fazê-lo vir para perto dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando seu coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, não estiver mais nenhuma opção, a dor foi intensa e você resolve buscar somente a Deus. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer as nossas orações mais sinceras e autênticas e honestas para com Deus. Quando nós sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. O autor Joni Eareckson, ele diz: quando a vida é um mar de rosa, podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que reconhecemos a Jesus. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus, ele podia ter mantido José fora da cadeia, Daniel fora da cova dos leões, evitando que Jeremias fosse lançado em um poço de lama, impedindo os 3 naufrágios de Paulo, evitando que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas ele não fez. Ele deixou que esses problemas ocorressem. E em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo testificou desse benefício dizendo: sentimos que estávamos condenados à morte
e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum dos seus problemas poderia acontecer sem a permissão de Deus. Tudo o que ocorre a um filho de Deus é filtrado por Ele. E Ele pretende usar tudo isso para o seu bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usar para o mal. Uma vez que Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para a sua vida. Todos os dias de sua vida foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Tudo que acontece com você tem um significado espiritual. Romanos 8, 28 e 29 explica: porque sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalha em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais a seu Filho. Compreendendo um pouco mais de Romanos 8, 28 e 29. Essa frase é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Ela não diz Deus faz tudo e que tudo saia da forma que eu quero. É lógico que isso não pode ser verdade. Também não diz Deus faz tudo na terra e faz com que tudo na terra acabe com um final feliz. Também não é isso que acontece. Existem muitos finais infelizes aqui na terra. Vivemos em um mundo caído e somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que temos de orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28, você deve examinar essas frases. Primeiro, sabemos. O que quer dizer sabemos? Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos ou em anseios de um otimismo natural. É uma certeza de que se baseia na verdade que Deus tem pleno controle do universo e ama a todos nós. Apesar de que pensar certo faz parte de alinhar a nossa mentalidade com a mentalidade de Deus, né? Mas, de fato, é exercer a fé através desse pensamento e não pensar positivo. Quando a Bíblia diz que Deus age, um grande projetista chamado Deus está por trás de tudo isso. Nossa vida não é resultado de um acaso fortuito, destino ou sorte. Existe um plano mestre, a história pertence a Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas Deus jamais. Deus não pode cometer um erro porque Ele é Deus. Quando a Bíblia diz em todas as coisas, o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que nos acontece. Erros, pecados e mágoas. Aí você vai dizer, Anne, não, isso não. Pois bem, Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, a morte das pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior diversidade. Ele fez isso no Calvário. Não de uma forma isolada ou independentemente. Os fatos de sua vida agem em conjunto conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que te tornarão semelhantes a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, ovos crus e açúcar, óleo. Bom, comidos isoladamente, cada ingrediente é bastante desagradável, até mesmo amargo. Mas asse-os juntos e eles se tornarão deliciosos. Se você der a Deus todas as experiências horríveis e desagradáveis, Ele a misturará, vai fazer aquele bolo e vai fazer com que essas misturas se tornem agradáveis. Quando a Bíblia diz para o bem, isso não quer dizer que tudo na vida seja bom.
Grande parte do que acontece no nosso mundo é um pouco mau e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia, por exemplo, de Jesus Cristo, existem 4 mulheres que são listadas: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Tamar, pelo amor de Deus, seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era uma prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando com um judeu. E Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus fez com que o bem resultasse do mal. E Jesus veio através dessa linhagem. O propósito de Deus é maior do que todos os problemas. Nosso sofrimento é parte do processo e até mesmo os nossos pecados. Quando a Bíblia diz: daqueles que o amam e são chamados. Olha, essa promessa é somente para os filhos de Deus. Não são para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Quando a Bíblia diz de acordo com o seu propósito, que propósito é esse? É que sejamos iguais a seu filho. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. Somos joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. O martelete do joalheiro não for forte o suficiente para aparar nossas arestas, ele vai utilizar uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele vai utilizar uma britadeira e ele vai usar o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do nosso caráter. Quanto mais difícil for, maior será o potencial para o desenvolvimento de músculos espirituais e fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas dificuldades produzem paciência e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter durará para sempre. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro disse: essas dificuldades vêm para provar a sua fé, se é pura. Essa pureza de fé vale mais do que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Então, quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago disse: sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Visto que Deus tenciona a torná-lo semelhantemente a Jesus, ele fará você passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Anota aí, porque isso inclui solidão, tentação, pressão, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos e foi aperfeiçoado por meio dos seus sofrimentos. Por que Deus nos eximiria de passar por aquele que permitiu que seu próprio filho passasse? Paulo disse: enfrentamos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele, reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas ao invés de melhorar e nunca crescem. Mas você tem de reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você, ele visa apenas o seu bem. Deus disse a Jeremias: os planos que tenho para você são planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos seus irmãos que o venderam como escravo, e disse: vocês planejam mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ezequias expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar a sua vida. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se
Deus está fazendo o que é melhor para você, treinando você para viver o melhor de sua santidade. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no seu problema ou sofrimento. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo, mantendo e olhando firme para Jesus, o nosso líder e orientador. Corrie ten Boom, que sofreu em um campo de concentração nazista, ele explicou o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Seu enfoque terminará em seus sofrimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas sua recompensa será eterna. Moisés aguentou uma vida de problemas porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele disse: nossas dificuldades são pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha-se concentrado no resultado final. E se somos seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Deus dá ao seu Filho Jesus agora é nosso também. Mas se queremos participar da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se comparamos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Como isso é possível? Repare que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou por suas consequências dolorosas desse mundo. Em vez disso, Deus quer que você seja grato por Ele, usar os problemas que te afligem para o cumprimento do seu propósito. A Bíblia diz: alegre-se sempre no Senhor. Ela não diz alegre-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Se você se alegra no Senhor, não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder, na felicidade de Deus. Jesus disse: fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que Deus está passando pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus distante e desligado, que se distancia de nós e tenta nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele entra no nosso sofrimento. Jesus fez isso ao encarnar. E hoje é o seu Espírito que faz isso em nós. Deus jamais nos deixará por nossa própria conta. Então, recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, lidamos com o processo de uma forma que atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos com um tipo de sofrimento ainda pior. O tipo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, faz menos orações do tipo consola-me, Senhor. Faz com que eu me sinta melhor e faz mais orações do tipo torna-me adequado. Usa isso para me tornar mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando você começa a ver a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando problemas nesse exato momento, não pergunte por que eu?
Em vez disso, pergunte o que é que você quer que eu aprenda. Então, confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não desista, cresça. Hoje é o 25º dia pensando sobre o meu propósito. O tema para reflexão: existe um propósito por trás de cada problema. Um versículo para memorizar, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que eu amo e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma pergunta para meditar: qual é o problema da minha vida que trouxe mais crescimento? E eu deixaria também essa pergunta: o que é Deus que você quer que eu aprenda? Tenho certeza que essa resposta Ele pode te dar nesse exato momento. Eu convido você nesse momento a orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, todos esses acontecimentos aleatórios, confusos, de circunstâncias da nossa vida aparentemente sem sentido, têm nos tornado mais adequados para o Teu propósito e mais semelhantes a Ti. Nós sabemos, Pai, que há tantos males que nos sucederam ao longo desse ano, ó Deus, mas que isso tem desenvolvido o nosso caráter cristão. Nós agradecemos a Ti pela oportunidade de ter um caráter hoje maduro, íntegro, irrepreensível, por conseguirmos reconhecer o nosso ponto fraco, por você conseguir testar a nossa fé e gerar a perseverança em nosso coração. Obrigada por nos tornar pessoas persistentes. Obrigado, Senhor, por nos aproximar de Ti, fazendo com que a gente se recuse a desistir e exulte em meio a todo o sofrimento e até mesmo agradecer ao Senhor, porque foi exatamente esse sofrimento que nos trouxe para mais próximos de Ti. Pai, sabemos que esse sofrimento ele é temporário, ele é passageiro, mas que a Tua glória será eterna. Portanto, pedimos a Tua graça, a graça necessária para conseguirmos reagir a este problema da maneira que Jesus reagiria. Pedimos ao Senhor que edifique o caráter de Cristo de acordo com o seu propósito. Pai, que o Senhor faça o mal se transformar em bem, que o Senhor venha agir em todas essas coisas. Por trás de tudo isso, sabemos que é o Senhor, porque a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor. Por isso, sabemos que o Senhor irá nos transformar mediante toda essa provação. Assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.